Yo Hunters e sejam bem-vindos ao canal Xotri, The Best melhor canal de Hunter x Hunter do Gutoverso. E hoje eu estarei dando início a um novo quadro e o nome desse quadro é Eu Discordo. Isso é um bordão muito usado por mim nas minhas conversas de WhatsApp afora falando sobre Hunter x Hunter, quando eu discordo de algo e tal. Então quem já me conhece há muito tempo sabe que esse é um bordão meu. E hoje esse bordão se torna um quadro desse canal. E como já está no título, você já deve ter visto, na thumb, hoje eu vou discordar do Guto do canal da Cronosfera. Só que eu vou discordar daquele vídeo dele que ele diz que Hunter x Hunter já acabou e eu posso provar. Vai estar o link do vídeo aí na descrição, quem quiser assistir. É bom que você assista para que você entenda o contexto desse vídeo. Mas o título do vídeo não é Guto x Guto, simplesmente por uma referência a Hunter x Hunter, no caso, né? E sim porque eu vou usar as palavras do próprio Guto para refutar o Guto. No caso, é o Guto da Cronosfera que fez esse vídeo de Hunter x Hunter já acabou, sendo refutado pelo Guto quando ainda era do Bunka Pop no vídeo Hunter x Hunter você precisa assistir. Beleza? Eu também no final vou estar falando sobre algumas coisas que eu achei que ele interpretou bem errado. Mas só para deixar claro, eu não odeio o Guto, não tenho nenhum hate em cima dele. Pelo contrário, né? Na época que ele era do Bunka, eu só assisti o Bunka por causa dele. E depois que ele saiu do Bunka, eu só assisto a Cronosfera, pra vocês terem ideia. Então não, muito pelo contrário, eu gosto muito do Guto. Só que eu só discordo desse vídeo dele, o que não quer dizer que eu odeie ele. Beleza? Então bora pra vinheta. Bom, eu sei que é fora de timing um vídeo desse, já que o vídeo que eu estou refutando já fazem mais de 3 anos. Mas desde que esse vídeo foi lançado, eu discordo dele e eu pensava, se eu fosse um youtuber de Hunter x Hunter, eu ia fazer um vídeo assim. Só que na época, né, eu não tinha vontade de fazer vídeo nem nada. Mas hoje eu tenho um canal e estamos aqui. Primeiro eu vou deixar bem claro como é que vai ser a proposta do vídeo. Vai ser os temas, né? Eu vou deixar os tópicos, vamos dizer assim. E diante de cada tópico eu vou deixar a fala dos dois Gutos, beleza? Então vamos para o primeiro tópico, que é protagonista. O Guto da Cronosfera diz o seguinte. Na verdade, vamos dar um jeito melhor aqui de identificar os Gutos. O Guto que diz que Hunter x Hunter já acabou, eu vou chamar ele de Guto Contra. E o Guto que refuta esse Guto, que é o Guto do Bunka Pop, eu vou chamar de Guto Pro. Então um Guto contra Hunter e um Guto Pro Hunter. Nossa, Pro Hunter até parece que ele é um Hunter profissional, né? Tá vendo? O cara elogia Hunter x Hunter aqui nesse canal, já ganhou uma licença Hunter já. Então, o Guto Contra, ele diz o seguinte. Eu não vou falar exatamente as palavras que ele falou, né? Mas eu peguei algumas partes-chave e, resumidamente, ele diz isso. A gente sabe muito bem que o Gon é o protagonista de Hunter x Hunter. A gente sabe que é a história do Gon indo atrás do Jin, querendo saber o que levou o Jin a abandonar a família. E isso foi concluído. Gon faz a jornada do herói e conclui a sua jornada. E depois o Gon vai para casa. Gon perdeu os poderes em troca do seu objetivo. A jornada do Gon acabou. Hunter x Hunter em si já foi. Vemos aqui então que o Guto põe o protagonismo do Gon, a importância do objetivo dele acima de tudo, que se é a coisa mais importante da obra, no caso o Gon, o objetivo dele, e tudo isso já foi concluído, logo a obra não tem necessidade de continuar. Porque o Gon é o protagonista, o objetivo dele era o mais importante, mais relevante, e se foi alcançado, não tem necessidade de continuar. Mas agora vamos ver o que o Guto Pro Hunter vai dizer sobre isso. O protagonista e seu objetivo é só uma desculpa para contar a história. É só um fiozinho narrativo onde muitas outras coisas são construídas. E que o verso é totalmente vivo
ele funciona independente dos personagens. A situação do protagonista não é exposta de uma maneira mais relevante do que de outra pessoa. Estão todos em pé de igualdade e o protagonista não é tão relevante. No mínimo, contraditório, né? E eu concordo totalmente com esse segundo Guto. Tanto que há 50 capítulos do mangá que o Gon não aparece, sem contar que o arco anterior a esse, que é o arco da eleição, o Gon só aparece nos últimos capítulos, que é depois que ele é curado pela Arca. E mesmo assim não vi ninguém reclamando, cadê o protagonista? Porque desde sempre o Togashi construiu para que o universo fosse rico o bastante para que a gente conseguisse assistir e querer descobrir ele sem ficar precisando de certo personagem estar em tela. A gente sente falta do universo de Hunter x Hunter e não dos personagens de Hunter x Hunter. Não dizendo que os personagens não fazem falta, mas eles fazem falta segundo a necessidade que eles fazem, né? No arco que eles estão, obviamente. Por exemplo, o Hisoka é um personagem muito querido pela fandom, né? Mas Hisoka deveria ter aparecido em Quimera antes. Ele fez falta no arco. Não, você não sente falta dele porque o arco tá sendo bom, tá ligado? Você sente que o arco tá fluindo bem e você não... é mesmo, cadê o Hisoka? Você não pensa isso. Por conta de outra questão do Togashi, que é o senso de necessidade, né? Que é outro ponto que o Guto aborda. Esse aqui eu não vou botar texto, mas ele diz sobre isso nos 2 vídeos. Ele usa, né, esse termo do senso de necessidade para explicar que o Togashi não tem necessidade de contar outras histórias que não são necessárias. E eu entendo, por exemplo, que ele está dizendo que se acabasse ali no encontro do Gon com Jin, não teria necessidade de contar a história do Kurapika, né, concluir, no caso, o Kurapika e o Leouro, porque o Gon já alcançou o objetivo dele e pronto, entendeu? E aí ele até usa a cena do Gon não querendo saber quem é a mãe dele, como exemplo. Só que isso contradiz o que ele disse sobre o objetivo dos personagens estão em pé de igualdade. O do Gon não é exposto como sendo melhor do que o de ninguém. Então eu fico com essa segunda palavra. O Gon não é mais importante que ninguém em Hunter x Hunter, na minha opinião. E isso não deixa como o motivo principal de acabar a obra, porque ele alcançou o objetivo dele. E o último ponto de Guto para Guto é quando ele diz sobre os arcos. Vamos ver o que o Guto Contra vai dizer. Resumidamente, ele diz que não tem nada a ver o arco atual, totalmente diferente dos outros arcos de Hunter x Hunter, que tem uma pegada muito mais mental e política, e por isso não tem nada a ver com o resto de Hunter x Hunter. Mas vamos ver então o que o Guto Pro Hunter tem a dizer. O Guto Pro Hunter, que cada arco é como se fosse um anime fechado, ele diz com essas palavras. E que cada um acontece, né, de uma maneira diferente, é como se fosse um anime diferente pela peculiaridade que esses arcos têm. E agora com palavras minhas, se você for observar, exceto pelo Exame Hunter e o arco da Torre Celestial, que são 2 arcos realmente que todo shonen tem algo parecido, né? O arco de Yorkshin é um arco que o foco dele é um leilão. Grid Island, o anime se torna um isekai, praticamente. Depois eles vão para Formiga Quimera, que é um arco realmente de enfrentar monstros que estão prestes a destruir a humanidade, mas a maneira que acontece e o desenvolvimento que ele tem é totalmente diferente de qualquer outro shonen. Depois tem um arco que é uma eleição. Então todos os arcos são diferentes um do outro. Acusar o arco atual, no caso o arco de sucessão de Kakin, de não ter nada a ver com Hunter x Hunter comparado aos outros arcos de Hunter x Hunter, pra mim é uma acusação assim muito, como posso dizer, pessoal, para proteger um argumento que você quer defender. No caso dele é de que Hunter x Hunter já acabou, pra dizer tipo, esse arco é diferente de todos os outros, então não tem nada a ver com Hunter x Hunter, nem é de Hunter x Hunter. Sendo que todos os arcos anteriores são todos diferentes um do outro em grande escala.
pois todos eles mudam personagens, muda toda a gama de personagens no arco, só fica algum dos protagonistas, no caso esse atual é o Leorio e o Kurapika. Muda o tema, muda o foco, não é só pancadaria e só, entendeu? Todos os arcos de Hunter x Hunter mudam tudo. Então essa é a minha opinião acerca disso, desse tópico. E por último, o tópico que eu falei que eu ia falar lá no começo, que é a entrevista do Togashi, que ele usa meio que pra matar tudo. Tipo, já que tudo isso que eu te falei até aqui nesse vídeo não te convenceu, tem a entrevista do Togashi. E eu vou lançar aqui pra vocês o pedaço que ele leu e depois vou lançar todo o resto, porque ele cita um pedacinho e depois ele tenta resumir, mas ele passa do jeito dele, não do jeito que realmente está escrito. Que é o seguinte: embora você possa dizer que em um ponto da história eu a completei uma vez, esse um ponto que o Togashi está se referindo ao encontro do Gondin, eu acredito que alguns leitores pensaram, não era para ser o fim do jogo, e eu escrevi para aparecer assim. E o Guto, ele só citou até essa parte, e depois ele resumiu, né? Ele tirou a entrevista de tela, e ele fala que, na verdade, o Togashi estava dizendo que Hunter x Hunter acabou, mas quem quiser acompanhar um pouco mais de história que eu tenho para contar... Tipo, ele tá dando a entender que o Togashi tá dizendo que até ali foi a história principal, mas tem mais coisa que ele quer escrever, e quem quiser vir com ele, que venha. Mas se você pegar a entrevista num todo, não é isso que ele tá querendo dizer. E eu vou ler a entrevista toda aqui pra vocês. Não toda, mas esse trecho final que o Guto só pegou o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: embora você possa dizer que em um ponto da história eu a completei uma vez, e como eu disse, ele está se referindo ao encontro do Gon e do Jin, eu acredito que alguns leitores pensaram, não era para ser o fim do jogo, e eu escrevi para parecer assim. Mesmo assim, não tive a intenção de interromper o fluxo da história ali, e espero que meus leitores tenham percebido que ainda há espaço para continuação. Como leitor da Jump, também me lembro de ter pensado, esse mangá não deveria ter acabado aqui, e me sentido chateado quando continuou e continuou. Quero estar sempre em contato com esse sentimento como leitor, mas Hunter x Hunter, do jeito que está agora, tem muitas coisas que me fazem querer continuar lendo, mesmo do meu ponto de vista como leitor. E da minha perspectiva como escritor, ainda há muitas coisas que eu quero escrever, que eu gostaria de escrever, e se alguém estiver disposto a desfrutar deste passeio comigo, é tudo que posso esperar. Então, ao meu ver, né, não tem nada de que a história acabou ali em Gon e Jin e o que vier depois disso é extra. Tipo, é isso que o Guto quis dizer. Tanto que a parte final que o Guto lê diz: eu fiz para parecer assim, e não que eu fiz para ser o final. Fiz para parecer ser o final. Foi isso que eu interpretei. Por enquanto é isso. Eu ainda vou fazer mais 2 vídeos sequenciais a esse, né, dando o meu parecer de por que Hunter x Hunter ainda não acabou, as coisas que ainda devem acontecer antes da obra, do mangá se encerrar. E o terceiro vídeo dessa sequência vai ser um vídeo que eu vi que muita gente tem dúvida, é uma cena do mangá e do anime que muita gente tem dúvida do que aquela cena significa, e pra mim ela tá totalmente interligada ao tema desse vídeo, né? Do porquê que Hunter x Hunter não acabou. Se gostou, deixa o like, compartilha, deixa aí seu comentário do que você achou. Valeu, falou e é nóis.